paz do Senhor. Amém. Sejam todos os consagrados bem-vindos ao nosso ensinamento de hoje. No que diz respeito, se na ceia do Senhor havia suco de uva ou vinho. Encontramos na Sagrada Escritura 4 narrativas, 3 nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e uma em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11. Lemos nos 3 Evangelhos que nenhum dos autores emprega a palavra vinho, em grego, oinos. Todos eles, no tocante à narrativa da ceia do Senhor, narra fruto da vide ou fruto da videira. Confira na palavra do Deus Altíssimo, Mateus capítulo 26, verso 29, Marcos capítulo 14, verso 25 e Lucas capítulo 22, verso 18. Nenhum deles utiliza a palavra bebida fermentada, isto é, vinho. Todos eles utilizam a palavra fruto da videira, fruto da vide. O único fruto que a vide produz é o fruto natural, verdadeiramente natural. Quando há a adição de álcool, não é algo que a videira tenha produzido, que a vide tenha produzido. Ou seja, já não é mais aquilo, é outra coisa. Isto é, vinho, bebida fermentada, bebida embriagante. A vide, então, portanto, produz a bebida natural, sem a adição de álcool. Ora, vamos entender a ceia do Senhor. É muito importante que você memorize essa frase. Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos dentro da cidade de Jerusalém, na semana da Páscoa. O texto sagrado vai narrar quinta-feira. Portanto, dentro da semana da Páscoa. Esta informação é importante. Por quê? Porque existem leis acerca da Páscoa. Existem leis acerca da instituição da Páscoa. Confira na palavra santa, livro de Êxodo, capítulo 12, versos 14 ao 20, aonde existem todas as normas, todas as leis, todas as prescrições acerca de como deveria se celebrar a Páscoa. E lá na passagem do Deus Altíssimo, existe a proibição de bebida fermentada durante a semana da Páscoa. Não poderia se consumir bebida fermentada durante a semana da Páscoa. Não se poderia comer alimento com adição de fermento durante a semana da Páscoa. Deveria ser retirado de dentro da sua casa todo tipo de alimento que continha fermento. Eu vou ler o texto sagrado no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 19. Êxodo, capítulo 12, verso 19. Fala assim: durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Portanto, havia proibição de qualquer pessoa que estava dentro de Jerusalém, dentro da cidade santa, de consumir bebida alcoólica, de ter alimentos fermentados dentro de sua casa. Ora, se você for no Novo Testamento, lá em Coríntios, você vai ver que nós somos hoje a casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, se na semana pascal não poderia ser consumido nenhum tipo de alimento com bebida, como a bebida fermentada, isto é, vinho, durante a ceia do Senhor que nós participamos hoje, na maioria das igrejas, no domingo, portanto, não se poderia ter vinho na ceia do Senhor ou Eucaristia, como os cristãos mais tradicionais, mais antigos, relatam. Existe uma palavra muito importante que é
não se poderia ter nenhum tipo de alimento fermentado dentro de sua casa. Portanto, na celebração da Páscoa, na celebração da Ceia do Senhor, não se poderia ter alimento fermentado. Ora, Jesus, ele cumpriu toda a lei. Mateus 5,17, ele cumpriu a lei. Todas as prescrições, todas as normas, inclusive esta de não consumir bebida alcoólica durante a semana pascal, durante toda a sua vida, não só durante este evento no qual ele institui a ceia, mas durante toda a sua vida ele cumpriu esse mandamento, não consumindo bebida alcoólica durante a semana da ceia. O texto sagrado vai falar que essa norma é perpétua, essa instituição é perpétua. Existe, então, uma briga entre os estudiosos, os teólogos, os biblistas, ao longo dos séculos. Que tipo de bebida tinha lá? Se era vinho, se não era vinho, se era suco de uva, se pode suco de uva, se pode vinho, se um está certo, se o outro está errado, ou se ambos estão certos e tudo mais. Eu vou ler Êxodo, capítulo 13, verso 7. Êxodo, capítulo 13, verso 7. O texto sagrado fala assim: durante 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não haverá em vossas casas nada fermentado, nem em todo o vosso território. Vamos lá. Quando Jesus narra a ceia, lá em Mateus 26, a partir do verso 26, em Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22, em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 17, ele fala assim: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Ora, se o pão é o corpo do Senhor, logo o pão não pode ter fermento. O pão tem que ser sem fermento. E o sangue? Isto é meu sangue, será derramado por vós. Ora, se a bebida que está no cálice é o sangue do Senhor, portanto, ela deve ser sem fermento. Por quê? O fermento, na Sagrada Escritura, indica muitas vezes a corrupção social, moral, de pecado, psicológica, uma falsa doutrina, uma doutrina errada, uma doutrina incompleta, e é indicado pelo fermento. Em muitas passagens da Sagrada Escritura, o fermento indica a corrupção. Portanto, Jesus não experimentou a corrupção. Jesus é santo. Então, o seu corpo não havia pecado. Seu corpo, então, sendo pão, o seu corpo ele não poderia ter fermento. Sendo o vinho, o seu sangue não poderia ter adição de álcool, ele teria que ser natural, fruto da vide, puro, sem pecado. É claro que eu sei que muitas igrejas fazem o suco de uva e outras fazem o vinho. Levítico, capítulo 10, verso 9. Levítico, capítulo 10, verso 9. Quando vierdes à tenda do encontro, tu e teus filhos contigo, não bebeis vinho, nem bebida fermentada. Ora, existe uma proibição na Sagrada Escritura para que, quando se vá à adoração ao Senhor, quando se vá à casa de Deus para adorar o Senhor, o sacerdote não poderia beber vinho. Não é que ele não podia estar embriagado, ele não poderia beber vinho, bebida fermentada. Sendo Jesus o sumo sacerdote, segundo o livro de Hebreus, ele não poderia beber vinho por essa ocasião, porque ele estava levando, nos ensinando, instituindo o nosso culto, que é a ceia do Senhor. Primitivamente, todos os domingos era celebrada a ceia do Senhor. Deveria ser instituído isso todos os domingos, ter ceia do Senhor, porque primitivamente era assim. Então, se o sacerdote não poderia beber vinho para ir à adoração ao Senhor, logo o culto que estabelecido pelo Senhor, a ceia ou a Eucaristia, não poderia ter bebida alcoólica. O que eu te entrego, então, de valor? Não poderia ter bebida alcoólica na ceia que o Senhor instituiu. É claro que é uma briga
entre os teólogos muito grande, pois em Números 28, 7, vou repetir, em Números 28, 7, diz que o sacerdote poderia oferecer a Deus o vinho, portanto não suco de uva. Vale a pena refletir. Eu não posso definir para você aquilo que a Escritura não diz, mas eu tenho elementos suficientes para acreditar que a ceia do Senhor foi suco de uva e não vinho. Vale a pena você conversar sobre esse ensinamento com o seu pastor, também com o seu padre. Tetelestai.